Boa noite a todos. Meu nome é Ana Luísa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer em nome do coletivo Movimenta Petrópolis por todo mundo que vem aqui acompanhando a gente nesses quase 2 anos de estrada. E eu quero reforçar também que o nosso coletivo é um coletivo suprapartidário, tá? E a nossa missão é a de promover a conexão das vozes progressistas petropolitanas e de dar volume a essas vozes. Também quero dizer que o nosso canal está aberto a todo mundo que se identificar com as nossas pautas e com os movimentos progressistas. E que a ideia é que essas nossas pautas sejam construídas de forma coletiva, de forma plural. Então, se você achar que uma determinada pauta pode ser trazida, pode ser tratada aqui na nossa página, fique à vontade para nos procurar e para interagir com a gente. É só uma questão da gente ter a identificação com essas pautas e de você estar querendo construir junto da gente o nosso conteúdo, tá bom? O nosso tema de hoje é um tema que está sendo discutido aí por todo mundo de uma forma assim, eu acho que muito apaixonada, e a ideia é que a gente busque discutir esse tema de uma forma mais objetiva. A gente está falando então da volta presencial às aulas, tá? A gente vai fazer uma conversa buscando fugir do lugar comum e tentando entender qual é a realidade local, quais são os outros temas que precisam ser tratados conjuntamente à volta às aulas presenciais. Pensando não só na questão das crianças, também na questão das crianças que estão esse tempo todo sem aulas presenciais, mas tentando entender o que está se passando nesse período, qual é o tipo de interação que essas crianças estão tendo com as instituições escolares, e pensando também nos outros profissionais que estão envolvidos com a volta às aulas, né? Não só os professores, os outros profissionais das comunidades escolares, mas também das outras atividades paralelas a isso, como dos transportes, alimentação e tudo que gira em torno da educação. Nossa convidada de hoje, que eu já vi que está aqui online com a gente, já está presente, é uma pessoa que com certeza tem toda a propriedade para tratar desse assunto. É a professora Roberta Gregório. Ela é licenciada e bacharel em Geografia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Geografia pela Universidade Federal Fluminense e professora da rede particular e estadual de ensino em Petrópolis desde 1998, com ênfase em Geografia, Educação, questões políticas, urbanas e ambientais e, mais recentemente, dedicada às discussões étnico-raciais do Brasil contemporâneo. Então, eu vou chamar aqui a professora, Roberta, vê se você consegue me... Ah, já consegui. Eu vou chamar aqui a professora Roberta para participar da conversa, e eu quero dizer a todos que quem precisar, quem quiser interagir, quem quiser mandar perguntas, que fique à vontade durante a live, tá bom? Então, enquanto a Roberta está entrando, a ideia é fazer um roteiro de conversa. Olá, Roberta, boa noite. Olá, boa noite. Primeiro, quero te agradecer pela presença aqui no nosso espaço e te dizer que eu fico muito feliz de poder dividir com você essa conversa, essa sexta-feira covídica que a gente tá bom? Para que a gente consiga realmente atingir o objetivo desse bate-papo. Tá bom? Então, vou passar para você. A minha ideia da nossa conversa é que a gente faça um roteiro mais ou menos da seguinte forma. Primeiro, avaliar o que foi feito até hoje, né? A gente já tem aí um ano de pandemia para poder olhar para trás e tentar entender como é que foi esse primeiro ano, sendo que nesse primeiro ano, lógico, que tudo foi uma surpresa, não houve tempo de planejamento, não houve tempo de desenvolver nada naquele começo, mas nós já temos aí um ano vivido dessa pandemia, então o primeiro momento para a gente começar a conversa seria fazer uma análise desse ano de 2020 que passou. Então, o que você pode começar para a gente poder discutir esse assunto?
Ô, Ana, primeiramente quero te agradecer, né? Agradecer em nome da Liga dos Educadores, esse espaço de fala, né? Porque nesse contexto atual de pandemia, todo mundo fala sobre educação, mas poucas vezes a gente tem a oportunidade, né? O profissional de educação tem a oportunidade de falar. E assim, explicar para as pessoas, né, que a Liga dos Educadores, ela surgiu no ano passado, num momento de angústia nossa, né, de educadores, vários educadores da rede pública particular de ensino de Petrópolis, de ter um espaço de discussão, né, sobre a qualidade do ensino, porque as pessoas estão muito preocupadas, né, com a gente estar ou não dentro da escola, mas pouco se discute pedagogicamente como isso se processa. Então, a nossa visão é isso, é ser um espaço contínuo de discussões, de proposições, de estar junto, né, observando aí os governos nas políticas públicas e tentar, de alguma maneira, né, trazer conteúdos assim, de qualidade para a nossa categoria. Então, é com muita alegria que a gente aceitou o convite. E aí vamos fazer, então, né, a avaliação do ano de 2020. Aliás, nessa semana, né, que é muito simbólico para a gente estar falando disso, porque foi exatamente há um ano atrás, né, dia 11 foi deflagrada, né, a pandemia, 11 de março, ontem foi um ano, e eu me recordo muito bem da data, né, a gente estava, foi uma sexta-feira, dia 13, nós começamos a trabalhar sem saber o que ia ser, e no final do dia, né, veio o decreto estadual pedindo para que as escolas realmente ficassem fechadas. E aí, Ana, o importante das pessoas saberem, né, é que embora as pessoas achem que a escola está fechada, a escola ficou fechada no período de quarentena, e hoje, qualquer instituição de ensino que você entre em Petrópolis, você vai ter lá os diretores, eles estão presencialmente nas escolas, o pessoal de secretaria não parou de trabalhar, né, presencialmente. O que está em casa realmente é a parte, né, pedagógica, que é o professor e o aluno, porque é óbvio, acho que todo mundo entende que as salas são ambientes de aglomeração, né? E pede-se nesse momento pandêmico para não ter isso. Então, o que aconteceu em 2020? Eu lembro que durante a própria quarentena, isso é muito importante também falar, a educação não fugiu à luta e ela não parou um sequer minuto. Né? Nós voltamos, uma das escolas que eu trabalho voltou quase uma semana depois, assim, né? Ficamos uma semana e já nos adaptamos a um modelo aí online, que no início tinha vários nomes, agora a gente resolveu, né, o ensino remoto. Cada escola, né, teve que criar, né, o seu jeito, o seu canal de comunicação com o aluno. Então a gente trabalha com milhares de plataformas diferentes. É da Google, é Microsoft, é WhatsApp. Tem professor que deu um número fixo para poder se comunicar com o aluno. Então foi muito difícil, muito atabalhoado, porque nós nunca tivemos, né, desde o início, nenhum amparo, nenhuma chancela, nem do MEC. Né? O governo federal simplesmente abandonou cada um a própria sorte. Depois, nós demoramos muito tempo para que a estrutura estadual também se organizasse para nos dar orientações. E o que a gente sabe, infelizmente, da nossa prefeitura, né? E aí, assim, eu particularmente não trabalho na rede municipal, mas a Liga tem profissionais, né, da rede municipal, e eu recebo esses alunos, porque a gente tem o Estado, né, que recebe os alunos. Para quem, inclusive, está assistindo a live, não é da rede de ensino, é importante saber. A rede municipal, gente, ela abarca de creches até o 9º ano, né, do fundamental. E eles têm uma escola de ensino médio que é o liceu, mas ele obviamente não dá conta, então é o Estado, né, isso. Em Petrópolis, né, é o Estado quem vai dar o suporte do ensino médio. Tá? E até em algumas outras cidades o Estado também pega fundamental, mas o caso específico nosso é esse. Então a gente recebe esses alunos do município. E é muito triste a gente saber que até mais ou menos agosto, a rede municipal sequer tinha um plano, né, uma plataforma de comunicação com os alunos. Então, a defasagem de conteúdos é absurda, e de modo que o Estado se organizou esse ano, né, para fazer uma revisão, tá, dos conteúdos da série anterior, inclusive do 9º ano, que não é a nossa competência. Temos muitas críticas a essa proposta de revisão, porque o Estado se paramentou, isso é importante falar. Nós temos o Aplique-se, que é um aplicativo que o Estado
facilitar isso. Um aplicativo que o Estado oferece para resolver um problema que nós tivemos ano passado, que é da exclusão digital, né? Então, assim, os alunos da rede particular, a gente tem casos, sim, pontuais de alunos que são bolsistas e que a gente teve condições de ajudar e dar um suporte. São poucos, mas da rede municipal e estadual, né, o abismo é gigantesco. E o que aconteceu? Então, o Estado propôs esse aplicativo, que tem, assim, né, discussões de que fontes, né, que empresariado é esse que criou, então tem toda uma discussão, assim, quem é que fez isso. Mas, enfim, esse aplicativo teria uma internet de dados e o aluno, quando acessa esse aplicativo, né, ele tem acesso ao material e não paga internet. Então, a gente espera que o aplicativo, né, do Estado possibilite maior acesso dos alunos, porque o grande lema no passado foi esse, né? A gente resolver o problema da exclusão digital. Outro grande problema que nós tivemos ano passado, né, para a gente ainda fazer uma revisão de 2020, é a pauperização da população, né? Então, a gente tem, assim, alunos cujos pais, né, tanto da rede particular quanto da rede pública, que tiveram que fechar lojas, que tiveram que se virar, né, no mundo aí do subemprego. Então, não só os pais, e eu que tenho público já adolescente, né, a gente via no final do ano, assim, 10% dos alunos estavam com a gente na plataforma. Parte, sim, pelo cansaço, pelo desânimo, né, de não ter aula presencial, mas muitos porque estão no mercado de trabalho, né? E a gente observa isso não só com a plataforma, mas também com os pedidos de merenda escolar. Porque o que aconteceu com a merenda escolar? Que é outro assunto, né, polêmico. Como a escola, né, não estava funcionando, mas a gente sabe que a escola faz o trabalho de assistente social, né? Esse assistencialismo da escola que tem que acontecer, porque senão também com fome ninguém aprende, né? Por isso que existe a merenda escolar. Então foi vindo à tona vários problemas de educação, né, pública. Por exemplo, no Estado, nós descobrimos que o que cada aluno mais ou menos recebia para uma merenda de um mês, né, era equivalente a menos de R$ 20, era entre 17, 18, 19, não lembro precisamente. Mas você imagina, né? Vamos arredondar para R$ 20, né? O que o aluno vai fazer com R$ 20 por mês, né? Você não compra nenhum item da cesta básica, às vezes, com isso. Então, o que as escolas decidiram fazer? A gente fez uma lista para ver os alunos mais carentes. E aí, sim, distribuir um kit, né? Uma cesta básica. No início era uma cesta básica, mas no final foi aumentando tanto o número de alunos que precisavam da cesta, né? Que a gente entregava, né, um fardelzinho menor, porque a merenda escolar não dava para isso tudo. Então, nós temos a questão da merenda, né? E aí, infelizmente, essa semana, né, foi com muita tristeza que a gente recebe a notícia de que 15 toneladas de alimentos, né, da rede municipal foi com data de vencimento, né, passada, e isso foi desperdiçado. Isso, olha, pra gente que trabalha em escola pública, que sabe do que é uma merenda para uma criança, é de doer o coração, né? Então, assim, a gente precisa que as autoridades sejam um pouco mais responsáveis, né, nessa gestão. Então, assim, 2020 foi isso, né? A gente teve problemas. Teve aula. Mas teve aula, exatamente. Então, isso é importante, né? Apesar de tudo. E Ana, peraí que eu não tô conseguindo te ouvir. Eu não sei se. Pode ser o fone. Eu vou tentar tirar o fone para ver se é. Assim, então, 2020 foi um ano que, apesar de todas as dificuldades, houve aulas. E essas aulas, pelo que a gente já conversou e pelo que eu venho conversando com outros professores, foi muito mais a partir da iniciativa pessoal de determinados profissionais do que de uma iniciativa do poder público, o poder público não trouxe os subsídios suficientes, né? O que eu estou observando é que, de uma forma geral, foram professores heróis que foram se virando nos 30 para conseguir dar conta de levar algum conteúdo para casa desses alunos. É bem por aí, Ana. Assim, a gente não quer aqui ficar, né, fazendo de conta, né, que é só isso, mas assim,
o suporte mesmo foi muito da nossa parte. Quantas e quantas vezes nós, professores, né, entre nós, era um ligando para o outro, de madrugada, como é que mexe nisso? Como é que mexe naquilo? E baixar, por exemplo, coisas técnicas que a gente nunca imaginava, né? Eu comecei a gravar as aulas, né? Primeiro, a ansiedade nossa, né? Porque agora a nossa casa está exposta, né? A nossa vida ficou exposta. Nós estamos dentro da casa, né? Das famílias. Então, toda aquela dinâmica nossa de sala de aula, sem o professor e o aluno, né, existe uma intimidade, é como um consultório, às vezes, né, psicológico, né? A gente tem os nossos contratos sociais ali dentro e tudo mais. E isso tudo foi por terra. Então, realmente, isso apavorou a gente. Mas à medida que a gente foi vencendo essas barreiras, porque muitos de nós fomos vencendo, eu mesma, eu lembro no início, eu falei, gente, como é que vai ser? Como é que vai ser minha cara no vídeo? Porque a gente pensa em tudo, né? E aí depois a gente perde esse medo, fala. Mas assim, não ter o olhar dos alunos, porque ainda há uma resistência muito grande na abertura de câmeras, né? A gente fica muito. E eu Você vejo sabe. como não é fácil, é. Quanto maior for, menos abre a câmera, né? Menos abre a câmera. Então, é uma coisa que a gente tem agora lutado, né? Gente, abre a câmera, é importante a gente ver, porque os olhos, né? E a nossa comunicação, ela é toda corporal. Então, a gente também vê isso do aluno, né? Uma movimentação a gente já sabe. Opa, tá entendendo, não tá entendendo? Então, assim, foi tudo muito difícil, mas teve aula, Ana. Teve aulas, e assim, era professor aprendendo a baixar o vídeo no YouTube, porque ele ficava com capacidade menor, assim, né, de consumo de internet, para que o aluno chegasse, né, a assistir. Porque a gente também teve isso. A gente criava, às vezes, aulas maravilhosas, aí o aluno, acesso negado, não consegue abrir. Por quê? Né? A gente tem um problema de internet em Petrópolis, né? Que é Sim. ruim, olha só, a nossa comunicação aqui, né, dificultada. Então, imagine com as classes mais populares. E nas escolas particulares, né, Ana, assim, nós também inventamos, muitas das vezes, o suporte era entre nós, né? Então, foi tudo muito rápido. Só que tudo bem, nós passamos pelo ano de 2020, né? Aprendemos muita coisa, né? A escola, acho que ela evolui 100 anos, assim, né? Em um curto espaço de tempo. E a gente, obviamente, não era o que a gente queria, com a qualidade que a gente queria, mas a gente deu um retorno para a sociedade, né? É. Então, você até já começou a entrar no que eu queria te perguntar agora, que é assim, já que teve todo esse momento aí, quase que de pânico no começo, de adaptação forçada no ano de 2020, e já que a gente teve um ano aí já de pandemia acontecendo, como é que foi a adaptação dessas escolas de 2020 para 2021, visando o retorno às aulas presenciais? Aí é que vem o problema, né, Ana? Porque o que que acontece? Nós saímos de dezembro com um número, inclusive, pandêmico, né, diminuindo, mas a gente sabia, né? A escola, gente, é aquilo, né? A gente trabalha com conhecimento científico, né? A escola, eu vejo a escola assim como duas funções. Ela tem a função social, porque a gente é o lugar, né, que dá o suporte às famílias, que vai dar, né, toda uma base sócio, né, educativa para a vida do aluno, mas a escola também é, né, o lugar do saber. E esse saber é científico, e a gente não tem como, né, fingir que a gente não é isso. A fundamentação da escola é o poder, né, a capacidade de transmissão do conhecimento científico. E a gente vive num momento de negacionismo. Então a gente sabia que, embora existisse uma euforia para quando, né, a gente voltasse em 2021, ia ser o ano de reset, né? Vamos resetar tudo e vai começar tudo. A gente sabia que. Virou o ano, joga a máscara para cima que acabou tudo. A gente sabia que não ia ser assim, né? Então nós vivenciamos férias angustiantes, assim, o tempo todo. Vai voltar presencial? Não vai voltar. Vai voltar, não vai voltar. E no meio de campo, gente, o que eu posso declarar, né, é que nós não tivemos nenhum preparo até agora para esse retorno presencial. Então, o que, que nós tivemos de fato, né, Ana? Assim, nós tivemos dia 29, se não me engano, de janeiro, foi quando o Estado decretou, né, que dependendo da bandeira da cidade, né, epidemiológica, que vai da roxa, né, que é a mais restritiva, até a verde, quando não tem nenhum caso, dependendo das bandeiras, aí algumas as escolas poderiam retornar. E aí começa o nosso drama, né?
porque é óbvio que foi uma euforia para que Petrópolis voltasse lá, logo no dia 1º de março, que era a proposta do governo estadual. Enfim. E como é que fica essa orientação, né, para nós? Porque nós, assim como pessoal da saúde, a gente obedece, né? Na primeira instância, ao MEC, Ministério da Educação. Que a gente não vai nem poder falar aqui porque não deu orientações, né? Nem para o Enem, Ana. Né? Nem para o Enem. O Enem, que as pessoas, os meninos se inscreveram em maio. A prova foi em janeiro. Teve um tempo absurdo, né, para eles verem a quantidade de alunos, quantos que poderiam ser em cada sala. Eu tive aluno que desistiu de fazer o Enem, porque quando chegou, viu aquela sala lotada, falou, não vou fazer isso, eu não vou fazer isso com meus pais. Né? Então, nós não tivemos orientação do governo federal. O governo estadual fez o decreto das bandeiras e jogou para os municípios, então ficou a cargo dos municípios. E aí, qual a situação que a gente tem, né, municipal hoje? Nós viemos de uma eleição que não, né? Quem ganhou não levou por questões judiciais. Roberto, deixa eu só interromper nesse ponto, porque eu estou vendo aqui no chat que tem pessoas que não são de Petrópolis que estão assistindo. E a gente está com uma situação em Petrópolis que o prefeito eleito não pôde assumir. Então, hoje, o que a gente tem é um prefeito interino, o que ainda agrava essa situação do retorno às aulas para gente que está aqui em Petrópolis, né? Porque a questão política interfere totalmente na vida das pessoas lá no final da linha, né? Mas... Exatamente. É ligado, né? Educação é política pública, então a gente depende das decisões políticas. E aí o Ringo entrou com muita pressão, né, dos setores e dos sindicatos e tudo mais, a gente vendo os índices epidemiológicos subindo. Então, chegaram a um acordo, só que aí que tá, Ana, isso ficou tudo muito estranho, porque existe um grupo de trabalho, né, dentro da Secretaria Municipal, que envolve donos de escolas, diretores da rede municipal, professores, as entidades de proteção de classe, como o CEP, o Simpro, né? Então, existem grupos para fazer o plano municipal do retorno. Até muito curioso, porque eu confesso a vocês, gente, que o que eu vou falar agora são de pesquisas que nós fizemos, porque esse plano ainda não foi publicado em DO, ele não foi colocado para a comunidade. Né? É o pessoal, o grupo de trabalho, é o grupo de trabalho que teve acesso. E aí essas pessoas vão passando para a gente essas informações. Então, quando eu olhei, mas não tem nada oficial. Se você for conversar com qualquer professor, né? Isso, é de boca a boca, né? Mas aí tive acesso. Eu comecei a ler. Chamar de política pública, né? Exatamente. E aí eles fizeram lá um acordo de que voltaria dia 5, quando, na verdade, muitas instituições que falavam que dia 5 de abril era o dia para a gente refletir se tinha condições ou não de voltar. Mas o decreto ficou condicionado como se as escolas fossem abrir no dia 5 de abril. Né? E aí, óbvio que está uma euforia para a volta, só que até agora a gente não tem acesso ao plano. Eu dei, né, uma boa olhada no plano, eu fiquei muito chocada, porque assim, são mais de 200 páginas, só que é só 50 do plano, o resto é anexos, entendeu? E a gente só vê ali as questões que todo mundo sabe. Distanciamento de 1,5 m. Todo mundo sabe que tem que ter esse distanciamento. Máscara, né? O tipo de máscara com 3 filtros. Álcool gel na sala, janela aberta. É isso. E todo momento se repetindo. Para as merendeiras ainda tem umas instruções lá de como lavar, né? Os vegetais e tudo mais. Mas assim, é tudo muito genérico. E as perguntas são muitas. Então, perguntas. Tem lá uma indicação no plano. Olha, e isso eu estou falando assim, porque a maioria nem tem acesso a isso. É uma indicação que eu vi para que as pessoas. Como é que. Se tiver sintomas, encaminhar, né, ao setor pedagógico, tanto o professor quanto o aluno. Só que a gente tem um problema, né? Que existem os assintomáticos. Não se fala nada da questão dos assintomáticos, né? O maior dos portadores, na verdade. O maior dos portadores. 2, você não tem um pedido ali emergencial de testagens em massa. Porque a gente pode fazer as testagens, né? As pessoas é que estão indo se testar voluntariamente, estou sentindo alguma coisa, vou lá fazer. Mas a gente não tem mais esse controle. 3,
Como é que vai ficar a questão do transporte público, né? Vai voltar, não vai voltar? A gente sabe que as empresas de ônibus de Petrópolis, né, elas querem até o retorno, porque tem um repasse muito grande de verba da prefeitura para os alunos, né, do ensino público que não pagam passagem. Eles pagam através dos impostos, né, mas é o repasse da prefeitura. Então, assim, vai voltar mesmo? As vans escolares, eu fico com pena, coitados, dos tios e das tias de vans escolares, né? Que só estão arcando com o ônus da pandemia. Eles têm uma orientação, tem que higienizar a todo momento. Quem é que vai fiscalizar isso? Esse pessoal está pagando taxas aí absurdas, não teve nenhum tipo de comiseração também, né, deles parados. E tem cadeirinha, é um monte de detalhe técnico e que a gente observa que o plano passa por cima e não dá respostas, né? Ele não é o caminho, né? Ele não trata, então, da questão da execução, ele não é executável. Será que é isso? Eu acho que essa é a palavra mais adequada. Porque, por exemplo, não se fala da quantidade de horas. A gente vai ficar 5 horas, como era né, costumeiro com os alunos. Isso não é adequado, né? A máscara vai começar, né, a molhar, a gente vai ter como trocar esses meninos. Igual, eu li uma reportagem de uma professora que acha que se contaminou em São Paulo, né? Ela se contaminou depois da volta às aulas. E aí ela disse que as crianças estavam, né, lanchando e tudo mais. O menino levantou, foi botar a máscara caiu no chão. E ela, sem querer, pegou a máscara da criança e deu a ela, né? Porque é natural do ser humano, a gente da escola, são tantos acontecimentos que você tem que ter aquele instinto rápido. É coisa de igual de mãe, né? Que vê a criança botando a mão na tomada, você tem que ali. Então, isso tudo, né? Vai gerar, a gente não vai conseguir fazer aquelas merdas. É diferente você chegar no comércio, e né, meu marido, inclusive, trabalha no comércio, coitado, ele disse que é um sofrimento para fazer alguns clientes, por exemplo, botarem a máscara. As pessoas querem entrar na loja sem máscara. Aí eu faço uma observação que, com essa polarização que a gente está atravessando, com esse negacionismo, não é fácil a gente obrigar a pessoa a botar uma máscara, porque as pessoas não estão entendendo qual é o fundamento daquilo. Então, se já é difícil, num ambiente regular, né, sem pandemia, de você ter as crianças atendendo, sentadas, atentas, imagina com a questão da máscara, que é fundamental para você reduzir o risco de contaminação do profissional. E dos próprios amigos, né? Porque tem algumas informações, assim, né? As crianças, elas realmente, aparentemente, elas não contaminam, elas não transmitem tanto o vírus quanto os maiores. Mas, ao mesmo tempo, em situações ideais, como é que você vai dizer que elas não transmitem tanto se você não vai conseguir manter as condições básicas para você reduzir a disseminação desse agente? Exatamente. Né? Então, eu acho que uma coisa é pensar no que é o ideal, né? Porque a gente está vendo outros países que tiveram algum sucesso relativo com a questão da volta às aulas, mas o cenário desses outros países é muito diferente do nosso cenário. Muito, né? Culturalmente, né? Politicamente. Os governantes dos outros países têm posturas completamente diferentes do que a gente observa aqui. Então, será que o exemplo, por exemplo, do Canadá, que conseguiu, né, que tem aulas presenciais, será que o exemplo do Canadá é um exemplo que dá para a gente dizer que, já que o Canadá fez, a gente pode fazer? Será que a taxa de transmissão no Canadá, será que o vírus no Canadá está na mesma situação que está aqui? Então, eu acho que a gente tem que fazer a comparação com o que dá certo, mas entendendo como é que se chegou a um modelo de sucesso. Perfeito, Ana. Olha, foi muito bom você trazer o exemplo, né, do Canadá, porque aí vem várias questões, né? Eu estou com um grupo de amigos que mora lá e eles falaram isso. Não, Roberto, vocês estão indo, né? Isso. Por isso que a gente fala, né, desses exemplos. E aí eles falando, mas, por exemplo, as escolas no Canadá são de bairro. Então, isso também né, é um outro contexto geográfico, você tem um controle. Teve um sintoma ali, é o pessoal do bairro. Aí você fecha aquela escola, porque é aquele bairro que está... Testagem de rotina em todo mundo. Todo mundo, exatamente. Então você tem um nível de controle que é muito superior ao nosso. E culturalmente, aí a gente tem que levantar as questões culturais, né? A gente não conseguiu cumprir uma quarentena, né? No início da quarentena, eu lembro, tudo fechado, e as pessoas na rua. Então imagina no ambiente escolar.
estão na rua agora, isso é um fato, né? Uma coisa é você ter um público ali de crianças que, de uma forma geral, estão, assim, as famílias estão envolvidas no combate à pandemia. E Isso. uma coisa completamente. E aí a exposição do profissional lá é uma. Outra coisa é você ter famílias das crianças aqui que, enfim, vivem a vida normal, né? Então, Exato. eu não consigo, eu tenho muita preocupação quando as pessoas usam como exemplo a França, as crianças na França. Coreia, Hã? a Coreia, né? Então, a Coreia nunca teve lockdown. Isso é uma diferença. A Coreia nunca teve lockdown porque lá não foi necessário. E aí, quando a gente está num momento de total descontrole da pandemia, né? O que que significa você botar... Porque não é só a criança, ela não surge dentro da escola, né? Você Exatamente. passar por todo assim, um aquecimento de tudo que está em volta da comunidade escolar. Então, é muito complicado a gente agora, no momento em que está com a pandemia completamente descontrolado, com todos os hospitais lotados, né? Sem vagas, sem leitos, né? O vírus está mudando o perfil das contaminações. A gente está vendo cada vez mais as pessoas mais jovens sendo acometidas por situações mais graves. Então, Exato. eu acho que não adianta a gente pegar os exemplos, só ler a manchete, né? Isso. Ir a fundo e tentar entender o que está acontecendo. E dentro do que você está falando, aí eu faço uma pergunta, assim, o que é necessário para alguém estudar? É só abrir as escolas? Se a gente abrir as escolas, os alunos, a partir daí, automaticamente, eles estarão bem assistidos, eles estarão estudando? Ai, Ana, eu agradeço até essa pergunta, né? Porque a educação ela se faz de formas muito múltiplas, né? Primeiro que a gente precisa, né? Porque tá todo mundo na expectativa de escola. Ah, porque os alunos estão deprimidos, né? Ah, E porque precisa de sociabilizar, né? isso tudo é verdade. A gente começa a analisar a situação de forma crítica, não é diminuir a dor e o sofrimento e a necessidade e a dificuldade das pessoas que não estão na escola. Não é não reconhecer isso. A gente reconhece, como você mesma começou a falar, a pauperização coletiva, né? Toda a situação crítica, a gente sabe da dificuldade que todas essas pessoas estão passando. Mas a minha Exatamente. pergunta é: abrir a escola vai resolver a situação dessas pessoas? Não vai resolver, né? Por N motivos. O primeiro, a tão apregoada socialização que todo mundo quer que os alunos voltem a ter. Bom, se a gente for seguir, né, os planos, né, que ainda não estão bem estruturados, mas essa socialização ela vai ser diminuta, ela não vai poder acontecer, né? Então já temos um problema aí. Segundo, nós não vamos poder ter todos os alunos dentro da sala. As pessoas têm. Olha, o decreto estadual determina mais ou menos assim. Se a gente estiver na área amarela, né, bandeira laranja, na laranja, que é a primeira, ensino médio é menos de um terço que você pode ter dentro de sala de aula. Então, o que, que você faz com o outro? E pedagogicamente isso para o aluno, eu fico pensando, Ana, como é complicado para eles. Porque uma coisa é todo mundo dentro de um formato. O aluno precisa de organização e planos né, de um planejamento. Quando você começa a mudar muito, eles se perdem. Então, ora, ó, agora anota. Agora você faz uma atividade na plataforma. Agora... E aí você está em casa. Você teve uma aula presencial. O que, que nós vamos fazer? Nós não vamos poder ficar repetindo o mesmo conteúdo para aqueles grupos. Estão falando aí de aulas até síncronas. O que, que seria isso? Né? A gente ter um grupo de alunos em sala, com uma câmera, e aí o outro grupo assistindo aquela mesma aula de sala, né? Como se a gente fosse apresentador de TV. Assim, não desmerecendo os apresentadores de TV, mas eles não têm compromisso com que a pessoa esteja ali. Se ela está assistindo, se não está, é outra questão. Nosso trabalho é diferenciado. Então, como é que nós vamos gerenciar isso? Isso já gera um pânico na gente, né? E para o aluno, vou conseguir dar atenção ao que está presencial e ao que está online ao mesmo tempo, da mesma maneira? A gente já está trabalhando full time. Eu, assim, eu fico ligada. De 6 da manhã eu vou dormir, assim, para tombar, né? Eu tombo e aí acordo, porque são muitas as demandas. E a gente se preocupa também com a aflição desse aluno, né? Porque ele vai para a escola, a maioria está tensa, né? Eu tenho muitos alunos que falam, ai, professor, eu estou com medo de sair, eu estou com medo disso, né?
Então, como é que ele vai ficar ali, né? Se uma máscara cai, se sem querer pega um biscoito de um coleguinha, a cabeça daquela criança, né, já vai ficar naquela assim, eu peguei o vírus, eu tô levando o vírus para casa, porque ninguém tá vendo essa questão psicológica também, né? Tem um sobrinho que ele ficou afetado, o pai sai todo dia para trabalhar, ele fica lá, mamãe, o papai é forte, né? Olha só, então, olha a cabecinha dessas crianças como é que estão. E como é que eles vão ficar disso? Então, o processo educacional, ele precisa disso tudo. Além disso, tem a questão pedagógica. E, olha, Ana, e tem um dado assim, muito importante que as pessoas precisam saber, né? É que no ano de 2021, a gente, além dessas questões todas de pandemia, para quem trabalha com ensino médio, tem mais um ponto de interrogação, né? Nós temos a reforma do ensino médio. E esse novo ensino médio, né, dentro de um contexto pandêmico, ele não foi discutido. E até ano que vem as escolas têm que se preparar para esse novo ensino médio. Que, para a população em geral entender, seria o seguinte: a gente vai diminuir o número de disciplinas, as tradicionais, né, as ditas, né? História, geografia, física, biologia, elas vão ter uma carga horária diminuta. Eu já estou trabalhando em escola que já está trabalhando assim, né? E aí os alunos vão escolher itinerários formativos, que seriam assim, ele vai escolher qual área do conhecimento ele quer aprofundar. Essa área pode ser das áreas do conhecimento, humanas, exatas, biológicas ou de linguagem, ou pode ser o ensino profissionalizante. Então a gente ainda tem esse dilema com esse grupo de alunos. Como você vai fazer um ensino híbrido, síncrono, né? Com essa diminuição de carga horária, profissionais da educação perdendo emprego, inclusive, com isso, né? Nesse contexto. Então, assim, a volta presencial, ela não se sustenta para resolver os problemas da educação, porque a gente tem muitas outras questões. Agora, é óbvio que a gente entende que esses meninos estão aflitos, que a família está aflita, a gente se solidariza, claro, com isso, né? A gente pede, inclusive, né, aos pais que nesses momentos que estão com os filhos, porque essa questão da depressão do jovem, né? A gente já está assim, tem os últimos 5, 6 anos, é muito forte, né? Então, assim, era um momento que a gente queria que, assim, que as famílias olhassem, né? Era o grande momento, a gente tinha a grande oportunidade desse período das famílias enxergarem quem são seus filhos, como é que eles sofrem, porque às vezes a gente escuta muita coisa, né, em sala de aula, que a gente percebe que às vezes é uma falta de diálogo em casa, é o aluno não conseguir, né, e se abre com a gente. Então a gente fica preocupado nesse ponto de vista, mas ao mesmo tempo a gente precisa agora, né, que as famílias entendam que é vida. A gente está falando de vida, né? De vida. Assim, num cenário em que as pessoas não têm o que comer, não têm onde morar, não têm auxílio emergencial, você vai fazer o quê? Você vai jogar uma criança na sala de aula, qual é o resultado positivo? Né? Porque tudo é uma balança, eu acho que tudo é uma balança. A gente tem que estar sempre vendo qual é o ganho e qual é o prejuízo. Mas nesse momento, eu fico imaginando nesse cenário, e a gente está falando justamente desses mais vulneráveis, será que esses mais vulneráveis, o prejuízo é maior ou menor do que o ganho para isso, né? Você tem essas, é o que você estava falando, né? Você tem essas famílias que estão todas, na verdade, sem renda. Tem muita gente sem renda agora e sem alimento e sem um ambiente. Como é que uma criança vai estudar? Ela vai para a escola, vai chegar em casa sem ter com a família completamente desestruturada. É nesse ambiente. Será que é suficiente isso, simplesmente levar para a escola? Então, eu acho que a gente estava conversando isso, é complicado você discutir educação sem discutir transporte público, sem discutir moradia, sem discutir segurança alimentar, né? Então, o que me parece que está sendo feito é tratar a discussão da educação como se ela fosse a parte de todas as outras discussões, né? Então, você tinha que tentar trazer essa discussão para uma forma mais complexa, né? E mais aprofundada, e sair dessas manchetes. Não adianta fazer carreata, como aqui em Petrópolis teve, carreata pela volta às aulas, sem tocar no problema realmente, porque o problema não é que o professor não está dentro da sala de aula, como você já disse.
teve aula no ano passado, os professores estão se virando para poder auxiliar e para poder estar presente na vida desses alunos, mas a questão é que o buraco é muito mais embaixo do Muito que, mais. certo? E aí, dentro desse assunto também, eu te pergunto sobre a evasão escolar para esse ano de 2021, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Ah, Tudo a só uma ver. coisa, Roberta. Sim, sim. Maia pediu para você mandar um beijo para ela, que ela é sua Peraí, aluna. quem? Maia, tá aqui. Saudade! Que linda! Obrigada por estar aqui. Que coisa boa. Eu não estou comentando, mas assim, olha, você está sendo muito, muito saudada por estar presente aqui. Dá para Ai, ver que seu trabalho não é um trabalho que começou ontem, né? E que tem muita, muita estrada andada. Mas então agradeço o carinho. Eu nem estou conseguindo ler, gente, porque é tão intenso, né? Tanta coisa que a gente quer falar. Depois é que eu vou conseguir ver. peço para falar agora sobre a parte da evasão escolar no ano de 2020 para 2021, e aqui você atribui essa evasão escolar. Excelente, Ana. E é muito triste, né? De novo, eu vejo a evasão escolar mais pela questão da pauperização do que de fato a escola aberta, né? A gente já andou sondando aí alguns alunos, muitos falam que não querem voltar, tá? Isso é um dado importante, porque estão com medo mesmo, medo de levar a doença para a família, medo de pegar a doença. Inclusive, só voltando num ponto que a gente, esse final de semana, né, descobriu que dois irmãos, né, de 7 meses, estavam com a variante da Covid aqui em Petrópolis. Então, assim, essa questão de que a criança não tem, né, não passa, está sendo aos poucos derrubada, né, com essas novas variantes, mas voltando aí para a questão da evasão escolar. E assim, nossos alunos, e eu falo principalmente pelo jovem, né, a partir de 15 anos, gente, ele está trabalhando. Ele está na construção civil, ele está no Uber Eats, a gente está vendo aí a quantidade de bicicletas circulando na cidade, né, e são jovens. Né? Eu fiz uma pergunta, né? Eu trabalho com os alunos de terceiro ano, e aí eu deixei assim como ao inaugurar uma pergunta, né? Se eles estavam sonhando com o Enem e tudo mais. E hoje eu fui dar devolutiva das atividades, assim, quase a metade respondeu que já não sonha mais com o Enem. Então, assim, nós estamos com uma geração que está tendo que tocar a vida, né? E aí, assim, trabalho com curso normal, eu posso dizer que teve alunas que montaram coisinhas, assim, salinhas para ajudar na alfabetização em casa. Esses meninos estão se virando, estão no mundo do trabalho, porque o auxílio emergencial, né? Não posso falar que ele acabou, mas ele, né, ficou aquela coisa miúda. E a gente continua, tá? Porque na rede pública, gente, os alunos, assim, eles têm, às vezes, a garantia de um passe e tudo mais. Então, retornando, eles vão ter direito a isso. E aí vem a questão, né? Eles podem muito bem, inclusive, usar isso para ir para o trabalho, porque a gente já tem muito aluno, eu já tenho até aluno particular, que trabalha à tarde. Então ele vai na escola e já começa a falar, ó, eu tenho que sair tal hora, eu não vou assistir a aula mais. A gente já vivencia esse processo, né? Sem contexto de pandemia. No contexto de pandemia é absurdo. Então, assim, a seguridade social, ela tinha que ser ampliada para a gente ter um discurso, né? Porque qual é o papel do governo, né, Ana? Qual é o papel dos governos? Se a gente paga imposto é para esses momentos de crise, né? A gente tinha que ter um retorno. Não é dar nada para ninguém, não, gente. Nós pagamos impostos, né? Esses impostos estão aí. E aí eu falo em nome tanto da sociedade que está pauperizada, até mesmo com as instituições econômicas, cadê o suporte do governo para a gente fazer um lockdown decente, né? Que a gente não conseguiu fazer. Aí hoje a gente tem, né, o presidente usando uma carta aí, a gente nem sabe se existe, falso ou não, de suicídio, para justificar isso. Não consigo nem Eu comentar. não Eu também, a gente fica perplexo, né, com isso, quando na verdade podia ter dado um auxílio para que a gente fizesse, né, 15 dias que fosse, vamos baixar os índices, o Brasil está no centro da epidemia, né, do mundo, Agora, batendo recorde todo chinês, é o vírus brasileiro, né, que está sendo exportado aí pelo mundo. exato. Então, assim, a evasão escolar, ela vai continuar enquanto a gente não resolver os problemas sociais. Não é a escola aberta que vai dar conta disso.
né? Não é a escola aberta que vai dar conta disso. E eu aproveito também e te pergunto, eu vou começar só a acelerar um pouquinho, porque eu estou de olho aqui no tempo. A gente ainda tem 14 minutos, passa muito rápido. Rápido. A respeito das capacitações, já que a gente está falando de abrir agora em 2021, já que a gente está tão perto, né, na teoria, pelo menos, de ter esse retorno às aulas presenciais, eu imagino que o mínimo que é exigível e que é entendido, assim, o básico do básico é que todos os profissionais estejam capacitados para poder, para que esse retorno seja um retorno de sucesso. Isso está acontecendo e eu te peço para falar como professora não só da rede pública, mas da rede particular também. Ana, sabe aquele ditado? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar? É assim. Eu não estou achando graça, não, eu ri de nervoso. Olha, eu tô rindo de nervoso também. Nós, professores, gente, assim, a gente não dorme. É o dia inteiro troca de mensagem, a gente tá angustiado com essa questão, porque a gente tá, assim, todo dia a gente recebe mensagem, ó, o aluno tal não está bem, tá com sintoma de Covid, o pai do fulano morreu. A gente recebe isso todo momento, entendeu? E aí as pessoas falando de volta e a gente só sabe que tem que usar a máscara, que vai ter um face shield. É isso que a gente sabe, tá? Que então, em alguns casos, não em todos, vai ter um face. Em alguns lugares, tapete higienizante, que já é questionável aí se ele é útil ou não, né? A tal da sensação de segurança. Eu não quero sensação de segurança, eu quero estar segura, né? É, os professores de comorbidade, gente, a nossa categoria, por exemplo, no estado, é 1/3 só que não tem comorbidade. Eu sou uma, eu tenho comorbidade, eu sou asmática. Então, assim, eu fico tensa, né? Aí vem, o que, que vai ser feito dessa, né, dados aí, né, dos sindicatos falam, o Estado criou uma proteção, quem tem comorbidade vai ficar em casa, mas não pode fazer hora extra. O que, que seria essa hora extra, né, que é a GLP? A gente sabe da defasagem de professor, tá faltando muito professor. Então, o que, que eles fizeram? Eles diminuíram o número de turmas, tem muita evasão também. As turmas têm 40 para, né, diminuir a demanda de professor. E aí não querem deixar o professor com comorbidade fazer aula extra. Entendeu? Porque ela poderia acontecer remotamente. Mas não, eles querem que só o professor que pode ir no presencial que faz. E nossa categoria está pauperizada, né? A gente, Estado, gente, nós não temos reajuste há mais de 7 anos. Reajuste, não estamos falando de aumento, não. Sabe esse reajuste do salário mínimo? A gente não tem isso, a gente não tem isso. A escola da prefeitura também. Né? O particular cai um pinguinho lá do dissídio, que não chega aos 2% e tal, mas assim. Então a gente precisa trabalhar. Então vem o medo, você vai trabalhar com comorbidade, não tem preparo, tudo é assim, nós vamos fazer e tal, mas a gente está vendo a data se aproximar, né? Dia 12 de março. E nada, nós não temos. Aí vem outras questões funcionais. Gente, para a gente falar com a máscara, quem já é uma dificuldade, né? Você já tem aquela dificuldade de fala. Imagina você projetar sua voz com máscara. Poucas escolas vão disponibilizar microfone. E aí a preocupação é que diz que o microfone vai ser compartilhado. Como assim, gente? Como é que a gente vai garantir segurança com o microfone compartilhado? Né? A gente tem muitos profissionais perdendo voz. Muitos profissionais perdendo voz. Muitos profissionais com problemas de saúde mental. E você está falando agora da questão da saúde, eu fico imaginando para um professor que pegar a Covid-19, né, o professor que pegar e que tiver que se recuperar, as sequelas tardias dessa doença são apavorantes. E é uma doença ainda desconhecida. A gente ainda não sabe exatamente até onde vai chegar a gravidade desses quadros tardios. Então, uma das questões que a gente estava comentando era a questão da falta de atenção. Isso. Perda de memória, né? Déficit cognitivo. Problemas musculares. Como é que você vai, esse profissional, o que vai acontecer com ele num futuro tardio? Né? E o tardio não é tão longe assim, porque a gente tem um ano de pandemia e já está vendo, né? Já está colhendo esses relatos. A gente vai ter aí uma geração de pessoas sequeladas. Com relação
Exatamente. E aí vem as questões ocupacionais, né? Como é que vai ficar isso, né? Todo mundo afastado, a gente está tendo problemas na previdência, né? Previdência, exatamente, dessas pessoas incapazes para o trabalho, né? Aí. E aí a gente ainda tem a reforma que aumentou o nosso tempo de trabalho. Como é que vai ser essa nossa qualidade de vida no trabalho, né? Se a gente precisa de ficar mais tempo trabalhando e com uma saúde depreciada. Então, assim, são questões que a gente não consegue fechar, né, Ana? A gente vê que é irresponsabilidade diante desse panorama brasileiro a gente pensar numa retomada presencial. É com muita dor que a gente fala isso, né? Porque eu vou te ser franca, né? Eu sou mil vezes estar ao vivo com os meus meninos, sabe? Pulando, fazendo atividades e projetos e conversando com eles, do que esse modelo. Mas a gente, como instituição escola, não pode né, levantar esse tipo de bandeira. Porque nós estaríamos sendo negacionistas, né? E a escola não pode ser negacionista, é a morte da educação, o negacionismo, né? Então, doa quem doer, as pessoas que infelizmente, né, não concordam com o nosso trabalho. Eu sinto muito, a gente trabalha com o pensamento científico, a gente trabalha em prol da vida, a gente quer os meninos vivos, as famílias bem, né? A gente viu ontem uma reportagem de um aluno de uma escola que eu trabalho, e a gente acompanhou muito perto, né? Ele falando das sequelas, que ele não pode, ele se recuperou, ficou 3 meses praticamente já desenganado com Covid, e ele voltou para casa. Aí o filho quer bater uma bolinha com ele e falou: eu não consigo. E ele em lágrimas, né? Em lágrimas, eu não consigo fazer mais isso. Meu marido pegou Covid, ele ficou por muitos meses reclamando de dores musculares. Ele não está 100%, ele mesmo fala, está sempre cansado e tudo. Então, assim, a gente quer isso, que as pessoas, né, sobrevivam só, né? Que vai retomar a economia do país, né? Essa Isso. é uma pergunta. E assim, uma reflexão que eu estou sempre fazendo comigo é que essas aulas foram suspensas há um ano porque tinha assim uma contaminação, né? Era o princípio de uma pandemia. Tudo que existia há um ano que motivou a suspensão das aulas existe hoje elevado à milionésima potência. Então, se a gente tem um motivo para suspender as aulas há um ano, como é que a gente pode hoje ter um motivo para fazer um retorno dessas aulas? Sem vacinação, a vacinação no Brasil ela é incipiente, né? A gente tem um percentual ínfimo de pessoas vacinadas, os professores não estão vacinados. Né? Então, como é que eu acho assim, eu sou absolutamente a favor do retorno das aulas, desde que exista Isso. da pandemia, que a gente tenha uma população conscientizada, que a gente tenha hospitais funcionando bem, né? Hospitais dando conta, que a gente tenha, principal de tudo, a população vacinada. Os professores, claro, mas não só os professores, os familiares das pessoas, das crianças que estão indo à escola, porque o meu filho vai à escola, ele pode ter contato com o filho de uma pessoa que não toma os mesmos cuidados que eu. Nós estamos presos em casa há um ano. Sexta-feira foi o último dia que eu saí de casa no ano passado. Então, exatamente, eu também. Eu conto que a gente teve que sair por questões, demandas da vida, né? Não porque a gente vai né, sair. Consigo vislumbrar um sucesso e não, assim, dentro do cenário real, não dentro do cenário ideal. Dentro do cenário real, eu não consigo vislumbrar um sucesso sem uma vacinação em massa, né? Sem um investimento. E eu fico pensando também, a gente teve um ano aí sem a maior parte das crianças na escola. Isso certamente gerou uma grande economia pro eu fico pensando, Ana, teve uma economia, né? A economia não poderia, ao longo desse ano, ter sido investida em recursos, né, em inclusão digital, por exemplo, em melhorias nas instalações físicas dessas instituições? Exatamente. Então, eu queria te pedir, a gente tem 4 minutos, eu vou te pedir para falar um pouco sobre proposta. Olha, a tarefa agora não vai ser fácil. Então, eu vou, aliás, antes disso, antes do nosso grande finale, eu quero agradecer a todos os que estão nos acompanhando esse tempo todo, né, empurrando aqui a nossa página que começou tão singela, tão pequenininha, e agora a gente está conseguindo fazer um programa aí de divulgação de conteúdo voltado para a cidade de Petrópolis.
que realmente está sendo sensacional. Essa página é um coletivo, né? Então, dentro desse formato, eu agradeço em nome de todas as pessoas que estão junto fazendo essa construção do conteúdo da nossa página. E vou encerrar a minha participação, deixar com você, Roberta, te pedir para falar sobre propostas para 2021 e pedir a todos que, por favor, depois que a gente encerrar, façam a divulgação do conteúdo que está sendo produzido aqui pelo Movimento Petrópolis, tá? Obrigada. E obrigada, Roberta, mais uma vez, pela sua disponibilidade de participar aqui. Espero que você volte mais vezes e ajude a construir aqui o nosso conteúdo. Muito obrigada pelo espaço. Então, assim, em nome da Liga, a gente fala, a gente quer vacina para ontem, né? Então, que Petrópolis, a gente descobriu aí que está fazendo parte aí do grupo de municípios, do consórcio de vacinas, né? Já que não vem do governo federal, então que a gente consiga aí, né, fazer com que as prefeituras se movimentem para vacinação em massa. Outra questão, vamos resolver o problema da exclusão digital, como você mesmo colocou, né? Não é possível que com a economia feita, com escolas fechadas, menos gasto de luz, no caso, né? E até material de limpeza e outras coisas mais, né? Papel e tal. Não é possível que a gente não consiga levar pelo menos um chip aí para esses meninos. Teve municípios no Brasil, como o Ceará, gente teve aula por rádio. Uma coisa simples, né? Ó, que todo mundo tem acesso à rádio, até a pilha, a radinho de pilha. Então, assim, existem muitas propostas pedagógicas para além de estarmos em sala de aula, né? A gente poderia estar usando, olha os meios de comunicação aí, por que não dá um espaço nas TVs para fazer, né? Com relação à vacina, quando chegar os insumos, cadê as indústrias desse país, indústria química? Para tudo, vamos fazer vacina, vacinar todo mundo, né? Exato. Ah, vacina tal, precisa de, né, tem uma específica aí, me desculpe, fugiu o nome agora, que precisa de uma temperatura mais baixa. O Brasil é o maior país de frigoríficos do planeta, a gente tem condições logísticas para isso, então não tem desculpa, né? Ah, outra coisa que a gente queria colocar para finalizar, a gente fica empolgado, né? A gente precisa repensar num lockdown de verdade para diminuir esses índices, gente. Não dá para ver 2.000 mortes por dia e fingir que tá tudo bem e a gente não poder nem chorar o luto, né? Porque nos foi proibido o luto. É mimimi o luto. Como assim? Como assim? E, finalmente, né, se for a voltar, a gente quer ser vacinado, profissional da educação, mas a gente não quer passar à frente de ninguém, né? Então, que assim que nossa vez chegar, nós somos o terceiro do grupo prioritário, e toda a população adulta desse país conseguir, aí sim, a gente faz um plano de retomada decente com esses meninos, para a gente poder fazer o que a gente mais ama, né? Que é estar com eles e disseminar sonho e esperança aí para o futuro desse país. Ana, muito obrigada. Desculpa se eu falei rápido demais. Muito obrigada. Mais uma vez. E é isso, pessoal. Então, obrigada aí por quem ficou acompanhando aqui até o final e até a próxima. Beijo, gente. Obrigada pelo carinho. Gente, eu que não sei encerrar. Ih, eu também não. A gente deixa cair, porque eu acho que ele cai, né? Algum momento acho que ele cai. Quando chegar a contagem. Eu tô vendo aqui algumas mensagens. Tanta gente querida. Gente, desculpa, eu vou ter que ver depois aí na ediçãozinha do vídeo, né? Que vai ficar gravado na página, né, Ana? Então, cadê o pessoal da equipe para dizer como é que eu faço para gravar esse negócio? Mandar um beijo pessoal da Liga também. Obrigada aí pelo suporte essa semana. Liga dos Educadores. Gente, a gente também tem a nossa página. Vamos contribuir, né? Um ajudar o outro aí, Ana. Gostei do movimento, né? Movimento Petrópolis e Liga. Obrigada, querida. Dizem seja o que Deus quiser. É isso aí.